Olá, vamos aos comentários do quiz de hoje, questões 603 a 608. Só lembrando que aqui são comentários breves, e se você quer mais aprofundamento, eu convido você a assistir às nossas aulas no YouTube, canal Physics in Box, ou fazer junto comigo o curso 60 lições de física. Lá tem muita teoria, muitos exercícios para te ajudar, e o preço é ridículo. Tá? Um pagamentozinho de R$14,90 e você vai ter muito conteúdo para te ajudar aí no seu objetivo, que é passar no Enem no vestibular. E agora vamos às questões. A primeira questão mostra ali um recipiente em que tem uma abertura que pode ser injetado ou retirado ar. No caso aqui, tem um balão que a gente vê dentro do líquido e ele está preso através de um fio ao fundo do recipiente. Bom, caso seja inserido ar no recipiente, o que acontece com a atração do fio? Gente, observe que quando nós injetamos ar, nós aumentamos a pressão sobre o líquido. E aqui nós temos que lembrar aí de estudo dos gases. Se a gente considerar o ar como um gás ideal, pelo menos num comportamento próximo, o que vai acontecer? O aumento da pressão vai provocar uma diminuição do volume desse balão com ar. E se nós tivermos menos volume, isso vai afetar o empuxo, porque o empuxo depende do volume submerso. Aqui, todo o balão está submerso, então diminui o volume e vai diminuir o empuxo. E o empuxo ele empurra para cima, enquanto a tração aqui puxa para baixo. Logo, havendo menos força para cima, haverá então menos tração. Então, a resposta correta é que a tração no fio diminui. Na nossa segunda questão, nós temos ali também um recipiente, só que um barquinho foi colocado de dois modos diferentes. Em A ele flutua, em B ele afunda. Bom, o que nós devemos considerar? Como que fica o peso na primeira situação e na segunda? Gente, o peso é o mesmo porque o sistema em A contém sobre a balança o líquido e o barco, e em B o líquido e o barco também. Aqui nós podemos considerar que a massa de ar, tá, ela é desprezível e não oferece influência nenhuma. Então nós temos nessa situação o mesmo peso para os dois. E quanto à questão do nível, aqui o nível do líquido depende da parte submersa. Observe que em B, todo o volume do barco ele está no interior da água, então ele contribui para o aumento do nível, enquanto aqui somente uma parte do barco está submersa. Então nós temos que o nível de líquido ele tem de ser maior em B. Na terceira questão nós devemos analisar aqui dois conceitos relacionados à pressão atmosférica. O primeiro diz que aviões passageiros possuem cabine pressurizada. Isso significa que a pressão interna é maior que a pressão externa quando ele voa a grandes altitudes. Exatamente, a pressurização na cabine de um avião é para fazer com que, durante o voo, sempre os passageiros sintam a pressão igual à pressão no seu ambiente normal de dia a dia. Mas o que acontece? Nós sabemos que com o aumento da altitude, a pressão externa diminui, né? Então, dentro, nós teríamos uma pressão próxima à pressão natural e com a altitude, o avião voa a grandes altitudes, a pressão então acaba diminuindo fora do ambiente externo, logo a gente tem a pressão dentro maior que a pressão fora. E isso aqui então é uma afirmação verdadeira. Já no segundo item, é dito que na experiência de Torricelli é preciso conhecer o diâmetro do tubo a fim de conhecer o volume. Isso não é verdade, tá? É incorreto, porque nós precisamos conhecer apenas a altura da coluna líquida, não sendo necessário saber qual é o diâmetro do tubo, tá? Então, segundo aqui, afirmação falsa. Somente o item A é verdadeiro. Na quarta questão, nós temos um probleminha de vasos comunicantes, bem fácil de resolver, onde a gente precisa descobrir qual é a altura ΔH, uma vez que óleo e água são immiscíveis e as colunas são diferentes nesse tubo aberto. Então, olha só, nós aqui podemos dizer que a densidade multiplicada pela altura, no caso, vamos pegar aqui
para a água é igual à densidade multiplicado pela altura no óleo. Então, observe que foi dada aqui a densidade da água e para o óleo também a sua densidade e a sua altura. Substituindo, nós temos, então, densidade da água 1, altura H1, e aqui densidade vezes altura, 0,8 multiplicando 25, veja que isso aqui é 20. Isso aqui podia ser feito de cabeça, certo? Encontramos a altura de 20, mas cuidado, porque essa altura de 20 centímetros é a partir dessa linha que nós temos aqui, ó, que é a linha de interface de separação entre o óleo e a água. E é pedido a diferença. Veja, se o óleo tem 25 centímetros e a água tem 20, a diferença de altura então é de 5 centímetros. Na quinta questão, nós temos que analisar 3 afirmações sobre 3 corpos que foram colocados num recipiente com um líquido. Então, veja só. A primeira afirmação diz que o material com maior densidade é do corpo A. O do corpo A é o que está menos submerso. Isso significa que é o que tem menos densidade e não maior densidade. Observe, então, que a primeira afirmação é falsa. A segunda diz que o empuxo sobre os 3 corpos não depende da densidade do líquido. É incorreto, porque o empuxo depende da aceleração da gravidade, da densidade do líquido e do volume de líquido deslocado. Então, por isso que a segunda é falsa. E a terceira, ela diz que o empuxo é maior sobre o corpo C. Observe que aqui o que nós temos? O corpo C é o que está com a maior parte submersa. Se nós pensarmos que o empuxo ele depende do volume submerso, da aceleração da gravidade e da densidade do líquido, então está correto maior empuxo sobre o corpo C. A alternativa aqui será C. E a última questão apresenta a densidade da água do mar como 1,03 e a densidade do gelo como 0,92. E aqui a gente precisa afirmar o percentual do iceberg que fica acima do nível d'água. Veja, apesar dos valores serem um pouco chatos, 1,03 e 0,92, essa questão é fácil de resolver porque nós precisamos fazer apenas uma razão aproximada. Então, fazendo essa divisão das densidades, 0,92 por 1,03, esse resultado dá 0,89. Observe que você podia pegar aqui, por exemplo, 0,9 por 1 e teria facilmente de cabeça 0,9. Isso mostra que 0,89 seria a porção submersa, mas a gente quer o contrário, nós queremos a porção que é visível. Então, a diferença entre 0,89 e 1 seria 11, ou, como está na letra B, 11%.